Olá, Sabrina. Vamos falar de motivação hoje. E para falar de motivação, eu vou te contar uma história de um rei. Esse rei, ele tinha tudo. Ele tinha o maior cargo que a vida poderia dar. Ele tinha todo o reinado, era próspero, rico, mas ele não tinha paz na mente dele. Ele vivia ansioso, ele sentia a sobrecarga, o peso do cargo dele, as responsabilidades. Então ele vivia com a mente dele no futuro, ele não tinha tranquilidade de usufruir daquele reinado. Não desfrutava do presente. Não desfrutava do presente. E aí ele resolveu procurar os sábios do rei, né, do reinado, para poder saber como lidar, como controlar a mente dele na vida. Porque ele estava realmente desmotivado. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. E aí os sábios do rei deram um anel para ele. E esse anel ele tinha duas mensagens misteriosas. E os sábios disseram: tu usa a primeira mensagem quando tudo estiver, quando tu precisar muito, quando tu achar que tu não vai dar conta, tu abre a primeira mensagem e deixa a segunda mensagem para um momento em que tu esteja tranquilo, feliz. E dito e feito, foi embora o rei e abriu o primeiro anel quando começou uma guerra no reinado. Um momento difícil que ele tinha que tomar as decisões mais importantes. E quando ele abriu o anel, o que tinha dentro desse anel? Estava escrito: meu precioso. Estava escrito: tudo passa. E aí ele se deu conta de que ele estava num momento realmente difícil, talvez um momento onde a mente dele vivesse se preparando e que ia passar. Aconteça o que acontecer, haja o que hajar, o ciclo vai passar. Quantas vezes eu pensei isso em momentos difíceis no meu trabalho, na minha vida? Eu pensava, mas aconteça o que acontecer, eu vou para minha casa. Eu vou encontrar minha família, eu tenho as pessoas, eu tenho meus amigos, as pessoas que me amam. Então aconteça o que acontecer, eu tenho motivos para passar com força por esse processo. E aí, passou um bom tempo, um outro ciclo veio, eles venceram a guerra, o reinado estava em festa, estava todo mundo muito orgulhoso daquele rei e ele se deu conta que ele estava em paz. E aí ele achou que era o momento dele abrir a segunda mensagem do anel, que dizia: essa fase também vai passar. Os sábios eram muito sábios, né? Por quê? Porque tudo são ciclos. Coisas boas vêm na nossa vida e às vezes a gente também recebe desafios que a gente pensa que são intransponíveis, mas passa. E quando a gente olha para trás, era um filme já. Nossa, lembra quando eu passei por isso? Isso só me fortaleceu. E é sobre isso, né? E isso é muito... E serve para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. Quando a gente olha, né, somos mães, quando a gente recebe aquele bebezinho recém-nascido que demanda da gente 24 horas por dia, tu pensa, eu não vou dar conta. Meu Deus do céu, que desafio é esse que eu tenho agora? Mas... Tudo passa. E a gente tem saudade, tu olha pra trás e quanto a gente cresce com isso. Quando vê, até tem vontade de fazer outro filho. Não tô legal, obrigada. E é exatamente sobre isso, né? Vamos usar o exemplo do filho. A gente faz o primeiro e pensa, meu Deus, eu não dou conta, mas eu me preparei tanto. E quando vejo, eu faço o segundo e eu já passo aqui, ó. E o segundo, as minhas amigas que têm 2 filhos, elas dizem, nossa, o segundo foi com o pé nas costas. Por quê? Porque o primeiro ciclo foi aprendizado. E passa, tudo passa. E quando tu vê, ele tá maravilhoso. Maravilhoso. E o segundo também. E todos os desafios que se apresentam na nossa vida, eles servem para quê? Para nos fortalecer. E isso diz respeito à tua vida no cartório. Às vezes a gente se sente sobrecarregado, a gente acha que não é capaz. A gente tá na frente de um cliente e não sabe como vai sair daquela situação, meu Deus, e daí dá aquele apagão que a gente sempre fala, a tela azul. A tela azul. Cai o disjuntor. É naquele momento que tu tem que pensar só um pouquinho, isso vai passar. Eu vou sair dessa e evocar a sabedoria divina. Aqueles sábios que a gente tem dentro da gente, para nos trazer motivos e força para a gente sair daquela situação e seguir em frente, lembrar que a gente está sempre em evolução. Até quando a gente acha que a gente está parado, a gente está fazendo alguma coisa pela nossa vida, pela nossa carreira, pelo nosso legado. Eu acho que falar do legado é tão importante e necessário. Qual é o legado que tu quer deixar? Qual é o legado que tu quer que as pessoas lembrem de você? De que forma as pessoas vão se lembrar de você?
Aquela pessoa que atropelava tudo, que não conseguia controlar suas emoções, que não sabia por que estava ali, ou aquela pessoa que, no momento certo, dava uma respirada. Tudo passa. Lembra que tudo passa. Tá. Vamos resolver da melhor maneira. Eu tô aqui para te ajudar. E no momento feliz também. Viver este momento, desfrutar. A gente fala tanto de desfrutar. Com responsabilidade, claro. Por gentileza. Mas desfrutar daquele momento, reconhecer ele como mérito também. E também saber que também vai passar e vai vir outro desafio. E vai vir outra vitória. E assim é a vida. E é assim que a gente vai se tornando e se moldando cada vez melhor. Ninguém chega num degrau alto na sua vida profissional sem ter passado por degraus de aprendizado e desafios que naquela hora a pessoa decidiu, não, eu vou superar isso. E eu vou superar de novo. Então, quando a gente pensa que a gente está indo todos os dias para o cartório, atender, vou sempre fazer a mesma coisa, sempre fazer o ato, a gente tem que se dar conta de tudo que a gente está fazendo nas entrelinhas. Num atendimento, num sorriso, na orientação para um cliente, no ensinar um colega, no dizer, calma, eu tô aqui contigo. A vida tá acontecendo e parece que a gente só tá praticando atos. Mas a gente tá plantando muitas sementes de merecimento na nossa vida. E é por isso que a gente acorda, por esses ciclos, por essas fases, por esses desafios que nos fazem alguém melhor. Isso dá sentido para nossa vida. Ok, e o que fazer para encontrar a tua motivação todos os dias? Primeiro, essa sabedoria de reconhecer que tu tá nessa situação e olhar e saber que é um ciclo, assim como a lua, assim como o mar, assim como a TPM, tudo passa. Todos os ciclos passam. Então eu estou no momento de crise, eu não sei o que fazer da minha vida, essa fase também vai passar. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer o meu melhor. E reconhecer que tu tá ali naquele momento para transpor aquele desafio. Segunda questão, aproveitar os momentos com consciência, estar presente no aqui e agora em cada situação, na crise e nas coisas boas. Vivenciar cada experiência lembrando que tem um aprendizado por trás daquilo, que toda aquela situação está te fortalecendo e te preparando para algo maior. Até porque se a gente não coordenar nossa mente, a gente pode estar lá em Paris, a gente pode estar no melhor lugar que a gente imaginar, mas se a gente estiver estressado, a gente está prisioneiro de alguma coisa, seja de dinheiro, de preocupação, seja de angústia, seja de medos. Então, assim, coordenar a mente da gente é muito importante para o processo, sempre pensando que se eu superar, eu vou crescer, eu vou passar por isso e vou sair mais forte. E o terceiro, e não menos importante, é: lembre-se que você está deixando um legado. Lembre-se que você está num processo de aprendizado contínuo. As futuras gerações, elas vão usar o que tu está aprendendo hoje. E ninguém chega ao topo, a Sabrina já falou isso, começando de cima. A gente tem que ter uma construção, seja de conhecimento, habilidades e atitudes, mas de maturidade também. E se você é líder, eu tenho certeza que você tem profissionais na sua equipe que são jovens, que estão ansiosos por estar no topo. E é a sua responsabilidade mostrar para eles que eles vão chegar lá sim, mas que tem uma construção, que é um passo de cada vez. Eu gosto muito de usar aqui a frase, passos pequenos e firmes. Constantes também, vou adicionar. Porque é dessa forma que a gente vai construindo os nossos degraus de merecimento para chegar ao topo. E não existe receita mágica, não existe um pó de pirlim-pim-pim. A gente até gostaria que existisse às vezes, quando a gente quer sair daquela situação. Ai meu Deus, eu não queria estar aqui agora, eu queria que isso nem existisse. Pá! Mas não é assim que a gente aprende, não é assim que a gente se desenvolve. E aí eu vou trazer uma dica bônus. Quando tu está diante de um desafio, antes de sair reagindo rápido, seja com uma ação positiva ou negativa, pensa: qual seria a minha melhor reação para que o meu eu do futuro agradeça esse plantio que eu estou fazendo hoje? Como é que eu posso agir da melhor maneira possível diante dessa situação? Nem que tu vá até o banheiro, dê uma rezadinha no início, até que esse botão ele seja automático em ti, nas tuas reações. Mas qual é a melhor reação diante dessa situação que eu estou vivendo hoje?
para que tu faça as melhores escolhas em presença e não no piloto automático. Você gostou dessas dicas? Aí a gente adora quando colocam nos comentários o que aprenderam, quando compartilham, porque a gente constrói esses conteúdos a partir das sugestões de vocês. E se vocês compartilham, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, então curta, mande para aquele seu colega, para aquele seu amigo, para aquele seu familiar que pode precisar dessa mensagem de hoje. E vamos juntos fortalecer essa nossa comunidade de exploradores, porque é juntos que a gente cresce cada vez mais. Com certeza. E lembre-se, tudo passa e esse vídeo também vai passar. Então aproveite. Obrigada e não deixe de seguir as trilhas da Cartório Flix.